Oi, gente! Eu tô aqui agora para finalizar o capítulo 11. Isso mesmo. E o capítulo 11 iniciou, e quem assistiu o capítulo 11 talvez tenha ficado com alguns questionamentos. Será que eu tô agradando a Deus? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E o início agora é na página 150 do livro Bom Dia, Espírito Santo, né? Tá aqui, ó. Deixa eu levantar na luz, né? Melhorou? E o título desse capítulo que nós lemos no vídeo anterior é Por que choras? O Espírito Santo, ele como uma pessoa, e nós como Igreja do Senhor, muitas vezes entristecemos a ele. E o subtítulo aqui, né, desse capítulo, Por que choras, é E se eu falhar? Você quer saber? Então fica comigo aqui nesse vídeo e compartilha, porque tem muitas pessoas precisando dessa palavra. Pessoas que vivem o Evangelho com medo, com receio. O vídeo anterior fala como a gente lançar fora esse medo, né? E viver em novidade de vida. E aqui, para você, tá. E se eu falhar? Como nós o entristecemos? Você pergunta. Você o entristece quando não perdoa. Você o entristece quando diz algo feio ou errado. Mas a sua oração diária deve ser: Bendito Espírito de Deus, por favor, me ajude hoje a não entristecer-te. E se você falhar, Ele está mais do que pronto para ouvir você dizer: Por favor, perdoa-me. Ele irá então perdoar e purificar você 70 vezes 7. O Espírito Santo é tão sensível que o menor ferimento lhe causa dor. Quanto mais tempo você o conhecer, tanto mais irá compreender os seus sentimentos. Quantas vezes eu disse em lágrimas: Espírito Santo, sinto muito a angústia que eu te causei, mas por favor, fica ao meu lado. Algumas vezes eu disse ao Espírito Santo: Podes disciplinar-me, mas não me deixe, pois Deus castiga aqueles a quem ama. É como dizer: amo você. Creio que, se a pessoa permanecer sem perdão, o Espírito do Senhor permitirá que atormentadores entrem nela. Foi isso que Cristo disse a Pedro quando o discípulo perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus 18, versículo 21. O Senhor respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, no versículo 22. A seguir, ele contou a parábola do credor incompassivo, que termina com a advertência: Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículos 33 e 34. Cristo concluiu a parábola dizendo: Assim também meu Pai Celeste vos fará, e do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. No versículo 35. Isso indica que o Espírito Santo retirou-se permanentemente? Não, apenas que Deus irá remover a sua mão protetora daqueles que não perdoam. A pessoa que blasfemou totalmente contra o Espírito Santo fica cheia dos demônios de Satanás. Mas se você perguntar: Beni, você acredita que um demônio pode possuir o cristão cheio do Espírito Santo? Eu respondo: absolutamente não. Creio, porém, que a pessoa que fez uma confissão de fé em Cristo, mas não está vivendo para o Senhor, pode ser influenciada por demônios. Ela pode ser afligida e até oprimida pelos poderes das trevas, mas não possuída. Pedro, por exemplo, disse: O Senhor não vai morrer. E Jesus respondeu: Arreda, Satanás. Pedro não estava possuído por Satanás, mas apenas influenciado. A diferença é enorme. Jesus disse através do Espírito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Essas, meu amigo, são boas novas, desde que ele vai permanecer
é mais importante saber o que ele fará por nós do que o que Satanás fará contra nós. Você não consegue fazer isso sozinho. Estou certo de que o seu maior desejo é amar a Deus de todo o seu espírito, alma e corpo. Por mais forte que seja esse desejo, é absolutamente impossível alcançar o seu alvo sozinho. É imperativo que diga: Espírito Santo, estou pedindo que me ajudes. Paulo escreveu à igreja de Roma: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5, versículo 5. Nós certamente queremos amar a Cristo, mas isso é impossível a não ser que o Espírito nos dê um amor sobrenatural. E como você o recebe? Você diz simplesmente: Espírito de Deus, rendo-me a ti. Mediante esse ato, ele irá inundar a sua alma de amor pelo Senhor. Quanto mais profundamente você conhecer o Espírito Santo, tanto mais irá conhecer Jesus. Trata-se de algo automático. Por quê? Porque quando o Espírito está presente, Cristo é promovido. Jesus disse: Ele me glorificará. O Senhor jamais é posto de lado. Pelo contrário, é empurrado para mais perto. Paulo escreveu: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 8, Almeida, edição revista e corrigida. Você compreende o que significa andar no Espírito? Quando ele diz, ore, é isso que fará. Quando ele diz, testemunhe, é isso que vai fazer. Repetidamente, estará andando segundo o Espírito. A alegria da liberdade do Espírito. Desobedecer é sentir condenação e depois culpa. Mas se você atender ao chamado dele, conhecerá a alegria da liberdade no Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O legislador no Antigo Testamento era o Pai, mas o Novo Testamento é o Espírito Santo. Jesus deu os mandamentos através do Espírito, em Atos 1, versículo 2. Assim como Deus dera antes a lei através de Moisés. 7 revelações. Que alegria refletir sobre as vitórias descritas por Paulo em Romanos 8. Paulo expõe, na verdade, 7 revelações específicas nos primeiros 16 versículos de sua carta. A obra do Espírito, talvez, não seja tão claramente definida em qualquer outro ponto da Escritura. 1. Há poder sobre o pecado. A primeira revelação diz que a lei do Espírito da vida o liberta do pecado e da morte, nos versículos 1 e 2. Você terá domínio sobre o pecado. 2. Ele cumprirá a lei, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, nos versículos 3 e 4. O cumprimento da lei produziu a liberdade que agora temos no Espírito. 3. Ele lhe dará a mente de Deus, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículos 5 a 8. 4. Ele lhe dará justiça. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículos 9 e 10. 5.
Ele dará vida ao seu corpo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Versículo 11. Se você seguir nos passos do Espírito Santo, será saudável, seu corpo será vivificado. Nas palavras do profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Meu amigo, você não pode renovar as suas forças sem o Espírito Santo, porque é Ele que vivifica o seu corpo mortal. 6. Ele trará a morte ao eu, entre aspas. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículos 12 ao 14. 7. Ele dará testemunho da sua salvação, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículos 15 e 16. Versículo após versículo. Paulo diz que o Espírito é quem realiza a obra do Pai e do Filho. Fico vibrando cada vez que leio essas palavras gloriosas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus não quer que você se desvie do caminho que Ele determinou. Ele não criou para vê-lo falhar. Essa é a razão de não tornar-se indevidamente alarmado com a possibilidade de cometer o pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. O seu amor por Cristo supera tanto a influência de Satanás que a batalha já está ganha. O Espírito Santo está ansioso para começar com você um relacionamento profundo e pessoal. Quando minha alma clamou com soluços sinceros que pareciam infidáveis, o Espírito aguardava pacientemente. O fardo dele tornou-se meu e essa experiência me deu um desejo de almas que jamais diminuiu ou desapareceu. Ele estava esperando para me dar poder, plenitude, justiça, uma vida guiada pelo Espírito e muito mais. E agora ele está esperando por você. E é isso mesmo. O Espírito Santo está aguardando por você. Por isso, não sai desse vídeo e entra logo em outro, não. Dá uma pausa naquilo que você está fazendo. Eu não sei aonde você está agora, não sei se você está em casa nesse período de isolamento social, ou então se você está assistindo esse vídeo no momento de bonança, ou então no momento bem tribulado da sua vida. O importante agora é você dar uma pausa para você. Não é pausa no que você está fazendo somente, é uma pausa para você receber do Espírito Santo a porção diária, a porção que Ele separou para você hoje. Termine esse vídeo e busque ao Senhor. Eu não vou pedir nem para você compartilhar agora. Depois, se você quiser fazer isso, ótimo, vai ser muito bom. É bom que me ajuda a divulgar mais ainda a palavra do Senhor, o alcance dessa palavra. Mas nesse momento, se liga só você e Deus. Não fica preocupado, se eu falhar, será que eu blasfemei ou não? Aqui a gente acabou de ler, né? O seu amor por Cristo supera tanto a influência de Satanás que a batalha já está ganha. Ame tanto ao Senhor, busque ao Espírito Santo, porque sozinho você não vai conseguir. E com certeza, qualquer batalha que vir diante de você, você obedecendo, amor ao Senhor é obediência à sua palavra, obedecendo ao Senhor. Com certeza, qualquer batalha, você é mais do que vencedora, mais do que vencedor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo agora inundar o teu ser aonde você está agora e eu aguardo você no próximo vídeo, capítulo 12, capítulo final. Um beijo grande e tchau!